E aí, beleza? Um garoto chamado Walter está brincando com uma ferramenta que ele mesmo criou, como se fosse uma missão ou arma secreta. Porém, sua mãe, Wendy, chegou, que é policial, apareceu e ficou surpresa, pois além da sua caneca ter sido quebrada, quando Walter mostrou o dispositivo para sua mãe, acabou explodindo purpurina e muito brilho, cobrindo tanto Walter quanto sua mãe. Ela diz para ele se preparar para ir para a escola e o Walter não parece muito animado. Ele diz que os seus amigos sempre o consideram estranho. Porém, sua mãe diz a ele que não tem nada de errado em ser diferente, porque pessoas diferentes muitas das vezes são capazes de criar coisas incríveis no futuro, e afirma que um dia as invenções de Walter será muito útil para o mundo. 14 anos depois, um agente secreto no Japão, chamado Lance Sterling, está em uma missão secreta e derruba facilmente 2 guardas. Com seus drones, investiga o local e o seu alvo é um traficante de armas chamado Katsu Kimura, e Lance precisa pegar uma maleta que contém um M9, um drone de ataque semi-automático movido a ar, sendo o primeiro desse tipo, e descobre-se que há 70 membros perigosos da Yakuza no local e era para Lance esperar a equipe. Mas imediatamente Lance foi sozinho, cortando a comunicação e entrando pelo aquário. Assim que o comprador chegou, Lance explodiu o aquário e rapidamente derrubou os 70 membros da Yakuza com suas enormes habilidades e reflexo de espião, e ainda se achava o maior espião do mundo, e na sequência ainda derrubou Katsu Kimura com apenas um golpe. Porém, ainda tinha o criminoso chamado Killian, que usava próteses robóticas sofisticadas e agarrou o pescoço de Lance, só que com uma enguia elétrica ele se soltou. Porém, Killian chamou mais membros da Yakuza que o cercou, e a arma que Lance usou para despistá-lo foi justamente a bomba de purpurina com gatinhos. Deu super certo, tirou a atenção de todos e ainda para parecer o agente secreto mais habilidoso do mundo, Lance se lançou para fora, passando pelo helicóptero e recuperando com facilidade a maleta que continha o drone. Quando ele voltou de sua missão, o espião é aplaudido e elogiado por seus colegas de trabalho. Enquanto isso, vários objetos como lança-chamas, feixes de laser e tudo mais são testados pelos cientistas da agência. Walter Beckett faz parte desses espiões e está no local e é surpreendido por Lance, que pergunta por que o jovem substituiu o lança-chamas por um dispositivo que dispara purpurina. Porém, Walter tenta explicar que dispositivos devem ser inteligentes ao invés de perigosos, mas Lance não dá ouvidos e ignora as ideias do jovem cientista. Lance vai até o elevador e nessa correria acaba pegando um dos dispositivos de Walter e começa a brincar com ele, acertando o garoto em cheio, que transforma o corpo dele em uma geleia. Ainda assim, o jovem insiste em falar sobre uma nova tecnologia de invencibilidade que ele criou, mas Lance só queria que ele obedecesse quando quisesse armas, e como o garoto não deu a resposta que ele queria, então o demitiu da agência. Enquanto várias pessoas chegam ao elevador, o jovem fica meio humilhado por ser encontrado daquela maneira. O espião leva a maleta para sua chefe, ainda se achando o maioral, mas quando abre a maleta, todos percebem que não há nada dentro. Imediatamente, a agente Marcy Capel, do Departamento de Assuntos Internos, aparece e acusa o agente de ter roubado o drone. A equipe da mulher começa a procurar pistas em todo o local e mostra um vídeo gravado logo após o roubo da maleta, no qual Lance usa o drone roubado para atacar outros homens. A gente logo percebe que o indivíduo na verdade é Killian, que havia escaneado seu rosto durante a missão. No entanto, ninguém acredita em suas palavras, pois esse Killian não existe, exceto sua chefe. Tentando sair da sala sem ser notado, o homem é rapidamente algemado por Marcy. No entanto, com a ajuda de um dispositivo secreto, ele causa um blackout e consegue escapar da agência. Após deixar a sala, o agente habilidoso evita seus colegas de trabalho e na porta de saída ele consegue se esgueirar rapidamente por baixo dela antes que Marcy o alcance. Ao mesmo tempo, Killian assume a identidade de Lance e invade a instalação de armas disfarçadas, deixando os guardas completamente desarmados ao ver o seu rosto, e os ataca com um drone maligno sem piedade. Enquanto se esconde, Lance lembra de Kimura, que sabia que Killian existia e também precisava desaparecer, então lembrou das invenções de Walter, que poderia ajudar, mesmo estando demitido.
demitido. O jovem Walter vivia sozinho com sua pomba chamada Amori em uma casa cheia de itens decorativos feitos por ele. Porém, em um dos seus testes, ele consegue fazer uma pena desaparecer. Enquanto celebra o sucesso, ele é surpreendido pelo espião fugitivo. Antes que o jovem possa alertá-lo, Lance acha que é apenas um copo d'água e ingere o experimento sem saber que ainda estava em fase de testes. Walter tenta explicar que a forma que o homem consumiu vai alterar a sequência do seu DNA e iria se transformar em um pombo. Porém, isso só faz o agente ficar encarando o Walter e decide ir embora. Mas começa a se sentir mal e uma dor intensa. Seu corpo passa por transformações progressivas. Sua mão fica pequena e ele é afetado, ficando zonzo. O agente então desaparece instantaneamente e se transforma em um pombo azul, ficando entre suas roupas de agente secreto. Surpreendentemente, o pássaro começa a falar de uma forma desorientada, revelando o que aconteceu. Com o sucesso da transformação, o espião agora pode ver em 360 graus, mas ele ainda não quer ser um pássaro. No entanto, ele descobre que o cientista nem começou a fazer um antídoto ainda para reverter sua condição. Depois disso, o agente tenta sair do local e, ao sair da casa, não sabe voar. E se despede de Walter, o demitindo de novo, e tenta entrar no seu carro. O pombo tenta incansavelmente subir até o topo do veículo, mas sempre escorrega. Walter oferece ajuda e o espião relutante aceita. O jovem então testemunha a destruição de sua casa pelos agentes de assuntos internos que estão procurando Lance, o espião. O pombo azul então rapidamente ativa o piloto automático do carro e, ao notar o barulho do carro, os outros agentes percebem que ele escapou. Durante a perseguição, os dois fugitivos discutem sobre qual equipamento usar para escapar e Mercy e seus homens ficam sem entender. Acidentalmente, eles desativam o sistema do carro, percebendo que o controle do veículo está maluco. No entanto, o espião habilmente guia o carro sobre um caminhão que o leva a uma rua movimentada. Quando alcançam o outro lado da rua, os seguidores ficam presos em um lugar estreito e o carro então desce rapidamente de uma escadaria, voando sobre o veículo de Mercy. Nessa loucura, engatam a marcha ré e escapam em alta velocidade e ativam o dispositivo do pedal de óleo, mas isso faz com que o carro derrape e cause um incêndio na estrada, fazendo-os cair em câmera lenta de um viaduto movimentado e acabam aterrissando em cima de um caminhão. Lance ativa um paraquedas para que o carro deslize, deixando os outros agentes bastante impressionados. Depois de escaparem, os amigos agora viajaram de avião para o México e iriam atrás do chefe da Yakuza. Walter informa que o antídoto ficará pronto em 18 horas e não tem escolha a não ser esperar. Ao chegar ao destino, encontraram vários membros da gangue que não perceberam sua presença, pois não sabiam que o espião se transformou em um pássaro. Lance tenta continuar a missão, mas acaba se distraindo com restos de comida em seu caminho devido ao seu instinto animal. E vários pássaros aparecem para atrapalhar seu trabalho e Lance então ignora e segue em frente. Mas Jeff, um dos pássaros, gosta dele e Lance só sabe o nome dele pois consegue entender os pombos. Na recepção, o agente consegue localizar o quarto de Kimura no sistema e pega o cartão, mas seus novos amigos dão uma atrapalhada nele e ele, além de levar um golpe da recepcionista, acaba dentro da lata de lixo. Lance diz que vai sozinho até o quarto de Kimura e não precisa de ajuda, e inicialmente tudo estava indo bem, pois Kimura não reconheceu a forma de Lance. No entanto, assim que Kimura se virou, ele percebeu a verdadeira forma de Lance e o agarrou imediatamente. Kimura estava prestes a matar Lance com uma mesa de xadrez quando Walter usou sua arma elétrica, que deixou o corpo dele parecendo uma geleia. Kimura cai no chão e até desmaia, e Lance conseguiu obter as informações que precisava, graças ao soro da honestidade de Walter, que injetou bem na cara de Kimura. Descobrindo que Killian estava indo para Veneza para roubar o banco de dados dos agentes secretos. Ele planejava usar o drone assassino M9 para eliminar todos os agentes secretos do mundo. Ao mesmo tempo, Mercy havia chegado ao hotel e estava indo para o quarto de Kimura, e eles chegaram até a porta do quarto. Os amigos empurraram o corpo de Kimura para bloquear a passagem, e mesmo ele conseguindo explodir o grandalhão, deu uma atrapalhada nos agentes. O
Walter teve que pular do 20º andar, que ficou meio com medo, mas planejou o caminho e conseguiu pular. Porém, Lance disse para usar suas ferramentas sofisticadas para não se machucar, e graças à sua caneta maluca, Walter conseguiu pousar em segurança e derrotou alguns dos soldados de Mercy. No entanto, logo Walter e Lance foram cercados. Quando Walter tentou usar a caneta novamente, ela foi comida pelo pombo magro, amigo de Duffy, que imediatamente atacou os soldados de Mercy e os imobilizou com uma arma de goma de mascar, e assim conseguiram escapar do local. Enquanto isso, Killian pediu ao professor, que estava no centro das instalações de agentes secretos, para lhe informar o banco de dados de todos os agentes do mundo. Depois de conseguir o que ele queria, Killian matou o professor sem piedade. Enquanto isso, Lance e o Walter embarcaram em um navio rumo a Veneza, e Lance agora fazia parte de uma gangue, pois as duas pombas que conseguiu no México estavam o seguindo para onde ele fosse. No caminho, Walter fez o antídoto para Lance e após esperar 18 horas, finalmente ficou pronto. Ele usou uma de suas penas, o problema é que o antídoto não funcionou. O agente precisava refazer a fórmula e com isso, Lance ficou muito desapontado. E assim que chegaram no cais, Mercy já estava esperando por eles. Porém, Mercy não percebeu que Lance havia se transformado em uma pomba azul e tentou persuadir o Walter e revelar o paradeiro de Lance. Ela usou a boa chantagem emocional, citando a mãe dele e tudo mais, para ver se convencia o garoto, porém ele recusou. De repente houve uma explosão no prédio atrás deles e Mercy já achou que era coisa de Lance. Deixou o garoto preso e foi até lá, porém Lance já soltou o garoto rapidamente e foram em direção ao prédio. O problema é que o drone assassino M9 obteve uma cópia do banco de dados dos agentes secretos e Mercy e suas tropas não conseguiram deter o drone. Ele explodiu o prédio e deixou os agentes presos, e o Walter disse a Lance para perseguir o drone, pois agora era um dos pássaros mais rápidos do mundo. No entanto, descobriu-se que Lance não sabia voar, mas seus amigos pombos o ajudaram. Eles perseguiram o drone juntos para pegarem o dispositivo e o Walter se juntou à perseguição deles em uma motocicleta que ele pegou emprestada de uma moradora. A pomba magra atirou gelo nos pés do drone para soltar o banco de dados e Lance rapidamente a pegou, mas acabou atingido por um cabo e o drone capturou o banco de dados novamente. A batalha ficou assim meio maluca entre o drone e as pombas, mas graças à excelente cooperação de Walter, os pombos conseguiram pegar o banco de dados e escaparem. No entanto, nem deu muito tempo de comemorarem, pois Killian apareceu subitamente e derrubou Walter da motocicleta, pegando o banco de dados novamente. Walter estava encurralado e pediu ajuda para Lance, mas o agente também caiu e estava inconsciente. Killian ainda não sabia a verdadeira forma de Lance e o desafiou para um duelo mano a mano. Enquanto Killian se preparava para matar o Walter, Lance recuperou a consciência e gritou seu nome. Com Killian distraído, Walter jogou algumas migalhas de pão nele e imediatamente centenas de pombas o atacaram. Foi então que Walter e Lance e seus amigos pássaros fugiram dali e na sequência Mercy chegou e Killian se disfarçou de Lance e escapou dali usando o seu drone assassino. E Mercy então notou que a pessoa que viu tinha mãos robóticas, enquanto o verdadeiro Lance tinha mãos normais. Enquanto isso, Lance, Walter e seus amigos pássaros escapam usando um submarino. O plano agora é pegar Killian e Walter, sabendo disso, instalou um dispositivo de rastreamento em Killian. Isso deixou Lance muito feliz e Lance diz ao Walter que são uma dupla e tanto e se abraçam. Porém, essa alegria faz com que Lance bote um ovo, fazendo Walter perceber que Lance era uma pomba fêmea. Ele descobriu o motivo pelo qual o antídoto falhou e precisava usar uma pena de uma pomba fêmea. Enquanto isso, Mercy e suas tropas estavam trabalhando arduamente para encontrar pistas de Lance, mas no barco onde estavam não encontraram vestígios, apenas uma pena de pomba azul. Então Walter conseguiu criar um antídoto para Lance e meio receoso ele bebeu. A cura finalmente aconteceu e ele voltou a ser um ser humano que ficou satisfeito e agradeceu Walter. Ele deu suas roupas de agente secreto e ele estava pronto para voltar à ação. Logo que chegaram à instalação de armas secretas onde Killian estava, Lance disse ao Walter para partir, pois enfrentaria Killian sozinho, pois esse era o seu trabalho. Lance achava o trabalho extremamente perigoso para um garoto cheio de quinquilharias, então não queria que ele fosse junto.
junto. O garoto insistiu em se juntar a ele e Lance teve que apagá-lo, enviá-lo embora em seu submarino. Então, em seguida, Lance se infiltrou no prédio, mas sua posição foi descoberta por um drone. Lance destruiu ele facilmente e encontrou Killian para pedir que ele se rendesse, mas Killian apenas riu, pois pretendia acabar com todos os agentes, onde tinha ativado milhares de drones assassinos. E então, depois de revelar suas intenções, Killian eletrocutou Lance até que ficasse indefeso e o fez de refém. Então, na tela do monitor de Killian, Lance viu Walter voltando para ajudá-lo. Vendo isso, Killian enviou 2 drones assassinos para explodir o submarino. Lance, pensando que Walter morreu com a explosão, ficou extremamente triste. No entanto, assim que Killian saiu, Walter apareceu com seu amigo Pombo, e o que aconteceu é que ele e seus amigos Pombos sobreviveram graças ao seu dispositivo de proteção em bolha de Walter. Lance percebeu que precisava da ajuda das suas invenções e seu cérebro e pediu sinceras desculpas por seu comportamento. E a partir deste momento, eles planejavam derrotar Killian juntos. Mas primeiro, iriam ligar para Mercy para obter ajuda da agência. Depois disso, Lance atraiu a atenção de Killian e seus drones, enquanto Walter ficava escondido para tentar hackear o braço robótico. Lance recorreu à astúcia, distraindo Killian com uma adorável explosão de um gato cheio de brilho, e assim o plano deles começaram. O brilho distraiu Killian enquanto a pomba começou a destruir os drones ao seu redor, e durante a luta, Mercy apareceu para ajudar. Lance e suas pombas tentaram ganhar tempo até que Walter conseguisse assumir o controle do braço robótico, e ao mesmo tempo, milhares de robôs assassinos chegaram à sede dos agentes secretos. A diretora Joy ordenou que seus homens trancassem a base e disparassem uma onda que deixou a eletricidade fora de combate. Enquanto isso, na luta contra Killian, Lance pediu a Mercy que usasse uma ferramenta de Walter para lutar. Apesar da aparência do dispositivo, tinha um poder destrutivo extraordinário. Só que daí, finalmente, Killian descobriu que o Walter estava tentando hackear o seu braço com o soro da verdade, e esperto iria escapar usando um drone. Mas o Walter conseguiu detê-lo com sua arma de goma de mascar, contudo, estava segurando o dispositivo que pegou de Killian. E eles foram levados para o céu, pois o drone era poderoso, e Lance até tentou segurá-lo e puxar, mas não conseguiu. Ele então viu uma pena da pomba de Walter caiu e decidiu se transformar em um pombo novamente para ver se conseguia salvar o Walter. Enquanto isso, Walter ainda estava voando com Killian e conseguiu hackear finalmente o braço robótico. Em seguida, antes de desativar o drone assassino, Walter prendeu ele em um dispositivo de escudo bolha e Killian caiu. E enquanto caíam de uma altura inacreditável, ao mesmo tempo os milhares de drones que atacavam a sede dos agentes secretos também pararam. Lance, que havia se transformado em uma pomba, tentou ajudar o Walter, mas sozinho era muito difícil, só que logo pombas vieram e ajudaram a salvar o Walter, pois essas pombas eram todas da gangue de Lance agora. E aí finalmente o Walter e Lance sobreviveram e encontraram Mercy, que percebeu que Lance se transformou em uma pomba esse tempo todo, algo inteligente e extremamente bizarro. Enquanto isso, Killian, que caiu no mar, sobreviveu graças ao escudo bolha de Walter, mas seria preso na sequência. Após esse incidente, ao contrário do que achavam, Lance e Walter foram demitidos, mas descobriram que a demissão era apenas uma farsa. A diretora Joy ofereceu ao Walter a oportunidade de liderar uma equipe de agentes secretos, já que suas habilidades eram extraordinárias e necessárias, e eles agora estavam na mesma equipe. Lance frequentemente se transformava em uma pomba e trabalhando com Walter para erradicar o crime das formas mais estranhas e esquisitas possíveis. Terminando assim, Um Espião Animal, filme de animação de 2019, e eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Animações, valeu, é nóis!